Nesse trabalho que se inicia, eu sempre tenho uma fala assim que eu dedico à minha equipe e dedico às equipes. Então, uma pessoa, quando ela tem um propósito, quando ela tem vontade de uma realização, ela precisa de dedicar um tempo em cima desse propósito, em cima dessa realização, porque só tem a realização à medida que a pessoa dedica o tempo. Quando ela está longe do propósito, nos pensamentos ela tem que ficar ligada, ela tem que observar detalhes. Quando uma pessoa tem vontade de mudar de profissão, de mudar de ambiente de trabalho, quando uma pessoa tem vontade de ajudar aqueles familiares, ela tem que estar ligada com esse propósito. E a gente observa isso no jovem que tem vontade de entrar para fazer um curso superior. Aquele ano que antecede a preparação dele, ele tem dentro dele o propósito bem forte para a realização que ele está querendo para o ano seguinte. Então, ele faz economia dos passeios, ele faz economia de atender um telefone. Então, ele está com o propósito, com o objetivo dentro dele. Então, naquele ano, ele não passeia, ele não sai, ele não atende telefone, ele restringe o número de amigos. Na nossa vida também é assim, quando a gente tem um propósito de mudar de trabalho, de ter um saber para dar para os familiares, a gente tem que ser econômico com os passeios, com as indas, com as vindas. Então, se a gente não fizer esse trabalho, fica difícil da realização. Então, não tem boa vontade. A pessoa dentro dela, ela tem que mudar a irradiação do sangue, ela tem que mudar o jeito dela, ela tem que mudar o nível em que ela se encontra. Porque no nível em que ela se encontra, ela só tem uma vontade, ela tem um pequeno desejo. Para esse pequeno desejo, para essa vontade realizar, é o tempo que ela dedica em cima daquilo. Então, ela tem vontade de falar uma coisa sábia para um filho, ela tem vontade de falar uma coisa sábia no ambiente de trabalho, ela tem vontade de conquistar um novo trabalho, uma nova empresa, uma nova maneira de sobreviver. Ela tem que dedicar tempo para isso. A vida interior não tem assim boa vontade. Para ter boa vontade não é suficiente, porque uma mãe, para cuidar de um filho, não tem somente boa vontade, tem todo um esforço. E fica bem claro assim que esse esforço é quase que 24 horas por dia, porque ela dorme e ela fica atenta com os ruídos que acontecem. Então, todo um instante, essa mãe está ligada naquele filho. Todos os detalhes daquela criança, o jeito do choro, o que aquela criança está precisando. Nós também, na nossa vida interior, é assim. Tem que estar ligado com um propósito e tem que passar a conhecer aquilo que está querendo. Não adianta somente ter a vontade, tem que conhecer. Então, se é uma fala, tem que ir desenvolvendo um jeito na fala que vai falar, no conhecimento daquilo que quer falar, do jeito que vai falar. Então, a pessoa precisa de espelhar no professor, na mãe, na dona de casa, porque a mãe, normalmente, ela é econômica com a fala. O professor, ele é econômico com a fala e ele consegue a realização do trabalho dele. Aquela mãe consegue a realização daquela função que ela está querendo. Aquela mãe que tem a criança pequena consegue as coisas também com o esforço. Então, nós, da nossa equipe, assim, das equipes, para conseguir alguma coisa, precisa de ser assim como aquela mãe, com aquela criança pequena, como aquele jovem que está querendo entrar num curso superior, como aquela mãe que tem o conhecimento de relacionar com todos os filhos. Então, nós não temos assim boa vontade mais, muito empenho, muita dedicação. Então, quando a pessoa quer conquistar alguma coisa, ela tem que ser econômica
com as outras coisas e o tempo dela ser assim mais compacto mesmo com aquilo que ela precisa de conquistar. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o tema do nosso trabalho é a palavra humana. Então a gente vem observando assim que a palavra tem a força da realização e tem a força daquela coisa que não leva para lugar nenhum. Mas só que a pessoa que falou, que realizou, que deu vida à palavra, ele constrói. A pessoa que falou, que não deu vida, que não teve importância nenhuma aquilo que foi falado, essa pessoa, ela é responsabilizada na vida interior por estar falando palavras sem importância, sem significação ou sem conhecimento. Então, todas as coisas que nós fazemos têm muita importância, se realiza ou se não realiza. De todo jeito, a pessoa é responsabilizada pela palavra que ela falou. Então, nós, no dia a dia, a gente tem que ser assim, muito compacto mesmo com a nossa perspectiva de vida. Porque se a gente observa assim os nossos pais, os nossos tios, muitas vezes eles falam um pouco. E eles falam um pouco porque eles foram criados de uma maneira assim que possibilitou que o jeito deles é suficiente para que não tenham que falar. Então a pessoa tem que ser econômica mesmo com a palavra e o jeito dela tem que ser um jeito bom de maneiras que ela não tenha necessidade de falar. Existe assim muitas coisas importantes, porque tem muitos profissionais que a gente vê que não tem como falar. Uma pessoa que trabalha numa empresa e numa indústria que tem muitas máquinas, então aquela pessoa não tem como falar, porque o próprio barulho da máquina faz com que ele mantenha-se calado. O calado aí não quer dizer que a pessoa agora está alheia. Não, o calado é de um profissional mesmo seguro, de um profissional definido. Então, nós, na nossa vida diária, nós temos que fazer esse trabalho de aprender a falar aquilo que tem importância. Porque se a gente fala qualquer coisa, então a gente tem que caminhar em cima dos ditados populares. Porque tem muitos ditados populares que a gente conhece e que a pessoa vê que realmente o silêncio é muito importante. Então, no nosso dia a dia, a gente tem que ir trazendo quadros que a gente conhece, de familiares mesmo, porque a gente, com os familiares, a gente acompanha anos. Nosso pai, a gente acompanha anos. A nossa mulher, a gente já acompanha anos. A nossa irmã, a nosso irmão. Então, no nosso dia a dia, a gente tem muitas referências boas. Então, quando a gente fala muito, a gente vê que aquelas palavras não têm assim uma importância e que não conseguiu um objetivo, ficou sem objetividade. Então, pode ser como um funcionário na casa da gente, na onde a gente trabalha. O jeito é a pessoa é que precisa de ser cuidadosa com ela mesma. Se ela quer caminhar na vida interior dela, se ela quer no futuro ser lembrada de uma maneira boa, ela tem que fazer esse trabalho enquanto ela tem a massa cefálica que ajuda ela no trabalho dela diário. Porque quando a gente vai ficando com mais anos, se a gente não fez um trabalho de desenvolver um sistema de saúde interior com alimentos adequados, também a massa cefálica fica prejudicada, porque o sistema da alimentação, ele é todo assim uma coisa muito importante. Quando a pessoa tem uma unha que está feia, que não está crescendo, que está apresentando assim, o nome que se dá é micose naquela unha. Então aquela pessoa também, ela tem que melhorar o alimento que ela come. Se ela não comer alimentos adequados, então não vai ter como ter
a propriedade dentro do corpo para voltar à formação daquela unha. No caso da unha, fica fácil da gente observar, mas a parte interior do funcionamento dos órgãos, das vísceras, o alimento do cérebro. Então a pessoa tem que fazer esse trabalho assim quando ela é mais nova. Ela tem que ir desenvolvendo o jeito de ir sentindo as partes do corpo, porque se ela faz esse trabalho quando ela é mais nova, quando ela fica com mais idade, o próprio corpo acostumou. Dentro de nós tem essa coisa boa assim, se a gente possibilita, o corpo recupera. A gente observa assim, quando a gente machuca o dedo, que todo mundo já machucou o dedo, quem não machucou já viu pessoas que machucaram, e aquele machucado está sarando e a pessoa torna a esbarrar aquele dedo ou acidenta-se novamente. Então, aquele machucado agora demora mais tempo para regenerar. Então, um cuidado assim com o corpo é muito importante, porque depois faz falta. Um conceito recebido, um jeito de transmitir uma mensagem, uma informação, um ensino, tem muita importância, porque a gente observa que quando a pessoa está dando uma informação e essa informação não tem muita precisão naquilo que está ensinando, então a outra pessoa também não dá muita atenção, dá uma atenção relativa pelo grau da importância que aquela pessoa tem naquela empresa, dentro da casa da gente. Mas se é uma pessoa com a mesma condição, como se fosse um colega, então o colega ainda faz brincadeiras, porque o colega não está relacionado assim, ser novo, porque quando a gente conhece as pessoas muitos e muitos anos, no bairro que a gente mora, no prédio que a gente mora, no condomínio que a gente mora, então a gente vê que aquelas pessoas moram naquele lugar muitas décadas, então acaba se conhecendo, familiarizando e tendo assim um relacionamento. E os anos passam e a idade chega para aquelas pessoas. Então, quando a pessoa é econômica com aquilo que ela precisa de falar, ela sempre tem a consideração. Quando ela tem facilidade de falar muito além daquilo que precisa, então os próprios colegas vai fazendo uma brincadeira. Então no nosso dia a dia a gente tem que caminhar em cima dos ensinos da criação. Com esses ensinos a gente vai vendo que o falar ele é muito importante, mas o silêncio é melhor. No silêncio a gente vai observando que quando a gente acha que deveria ter falado, quando a gente começa a refletir sobre aquele assunto que a gente não falou e que agora a gente está em dúvida por que não falou, a gente vai vendo assim que foi melhor não ter falado. O que a gente precisa de diferenciar é o que precisa de falar e o que precisa de calar. Quando a gente fala uma palavra que não é adequada, então a gente tem que voltar para arrumar. Quando a gente tem um ensino para transmitir, a gente tem que voltar para poder arrumar aquele ensino que precisa ser transmitido. Mas de uma maneira geral, na nossa fala, do nosso convívio, do nosso relacionamento, no ambiente do nosso trabalho, a gente vai vendo que a gente não tem muito o que falar. E a gente precisa sempre de lembrar, sim, que a fala tem que ser melhor do que o silêncio. Quando a gente começa a trabalhar dessa maneira, então a gente vai trabalhando dentro da gente para ajudar também aquelas pessoas que é da nossa responsabilidade, que é um filho, que é um irmão, que é o pai, que é a mãe, que é a mulher, que é o marido. Então a gente vai fazendo esse trabalho interior, tendo uma palavra para poder ter a condição de ajudar aquela pessoa. O ajudar precisa diferenciar, não é carregar a pessoa no colo. O ajudar é de uma maneira assim, de um posicionamento, de um ensino, de uma compreensão. A pessoa que precisa de ser ajudada, porque ela não está com a compreensão correta das coisas. Mas o trabalho nosso também é de uma maneira que
diferenciar até onde que pode ajudar. Quer dizer que a nossa fala vai ser na proporção do entendimento daquela pessoa. Então, quando um professor tem vontade de ajudar um aluno, esse aluno tem que ter feito um trabalho anterior de receber a atenção daquele professor. Porque como o professor é veterano, ele sabe que não adianta ele querer fazer alguma coisa por aquele aluno, porque anteriormente muitos outros já passou por ele e ele viu que não tinha como ajudar. Agora, para o aluno receber a atenção, o carinho daquele professor, esse aluno tem que fazer o esforço. Então nós, para mudar a nossa irradiação, para mudar o nosso jeito de viver, nós temos que fazer o esforço. Não tem assim uma maneira da pessoa agora ser diferente. A época da pessoa hoje, a época que nós estamos, é uma época da ação, é ato. A pessoa tem que ser. Ela não pode mais ter somente a boa vontade, ela tem que ter a condição. Então, o livro Na Luz da Verdade dá essa condição da pessoa dela ser, dela ter. Esse trabalho nosso, então a gente vem fazendo essa observação assim da fala, né? Que a gente tem que ser econômico com a fala. Isso não quer dizer que a gente amanhã tem que também ficar carrancudo, mal-humorado, sem alegria. E agora, para ser econômico com a fala, a pessoa tem que ser assim. Não é bem assim, porque a alegria, a maneira de comunicar, o jeito de ser da pessoa traz também uma satisfação daqueles com quem ela relaciona. A gente observa assim no ambiente de trabalho, o jeito bom que a gente é recebido, o jeito bom que aquele que chega é recebido. Então tem essa importância também do jeito que a pessoa comunica, a importância do jeito da pessoa. Então o ser econômico com a fala tem que diferenciar. O que a gente não pode caminhar é com as explicações que não tem nenhuma finalidade. Então a pessoa tem um ensino para transmitir, tem uma palavra para dar, então o jeito que transmite aquele ensino. E esse jeito é que dá a vida. Muitas vezes também não precisamos de transmitir nada, só o jeito que nós comunicamos com a pessoa. Então, no nosso ambiente de trabalho, que a gente passa assim a maior parte do dia nesse ambiente com quem a gente relaciona na casa da gente, o econômico com a fala tem essa diferença também, que a gente tem que ver que não está relacionado agora a pessoa não ter nobreza, polidez, pensamentos bons. Porque a pessoa pode ser econômica com a fala, mas os pensamentos dela não são pensamentos bons. E o que ela irradia, os seres humanos muitas vezes não percebem. Mas quando tem um cachorro, o cachorro percebe que aquela pessoa tem uma irradiação diferente, que o cachorro está percebendo pelo jeito que o cachorro está manifestando. Então, no nosso dia a dia, tem essa diferença. Tem que ter o jeito bom, a nobreza, a polidez, o jeito de pensar, porque todas as coisas as pessoas podem não estar percebendo, mas todas as coisas têm a vida, têm um jeito. Quando a pessoa tem vontade de melhorar, ela tem que ir observando como ela pensa, como é possível ela desenvolver o jeito para que ela possa ser diferente. Esse diferente não está relacionado à pessoa, agora ela aceita qualquer companheiro, agora ela aceita qualquer trabalho. O ser diferente é dentro dela. O que a pessoa tem que diferenciar, as coisas que são importantes, as coisas que precisam de serem melhoradas, modificadas, e as coisas que podem deixar como se encontra e esperar o tempo certo para dar a floração, para poder mexer naquilo que está dentro da pessoa. Então,
o econômico com a palavra tem que ser feito todo um trabalho de observar os pensamentos, de observar o que sente, de como a pessoa é no ambiente de trabalho dela, de como ela é na casa dela, porque é uma incoerência, assim, uma coisa que não tem uma relação. A pessoa mora na casa e ela é mal-humorada dentro daquela casa. Está errado, pois se ela está mal-humorada, se ela está infeliz dentro daquela casa, então ela tem que ir embora. Não justifica agora ela ir piorando dentro dela. Uma piora é dentro da pessoa, porque quando a pessoa começa a ficar sem polidez, sem nobreza, no ambiente em que ela mora, então ela vai estendendo esse mau humor para a vida dela. No ambiente de trabalho fica fácil de observar aquela pessoa que é mal-humorada, que é descortês, então normalmente ela tem também as limitações dentro daquele trabalho que ela tem. Na casa dela, esse tipo de relacionamento não pode, porque as pessoas com quem a gente vive, as pessoas com quem a gente mora, então a gente vive mais tempo com essas pessoas, pelo sim ou pelo não, mas aquelas pessoas têm um laço afetivo muito grande. Os laços de família são muito grandes, são muito fortes, duram assim muitas e muitas décadas. Então, com essas pessoas, a gente tem que ir vendo o que faz com que a gente fique aborrecido com aquela pessoa. A gente tem que ir percebendo por que a gente vai perdendo a consideração das pessoas, o jeito que a gente vive, o jeito que a gente pensa. Então, a gente tem que ser assim uma coisa diferente. O nosso dia a dia tem que aprender a falar, mas tem que aprender a pensar, tem que aprender a ver os sentimentos para poder ter uma harmonia naquele ambiente que a gente vive. O livro Na Luz da Verdade vai dando à pessoa essa condição interior, dela ir vendo dentro dela o que ela está irradiando. Porque muitas vezes a gente pensa que a gente está fazendo favores para a pessoa, mas não é. O favor que os outros fazem para a gente é muito maior. Então, só daquelas pessoas manterem a casa que a gente mora, manter aquela harmonia, aquela limpeza, então é uma coisa muito grandiosa. A irradiação que aquela pessoa deixa no ambiente, aquilo é uma coisa muito boa, porque tem uma diferença muito grande quando a gente mora sozinho. Isso a gente observa quando a gente vai fazer um curso numa determinada cidade, que a gente passa lá um período grande, vários meses. Então a gente observa assim que como a gente está ocupando sozinho aquele espaço, aquela casa ou aquele apartamento, então a gente sai de manhã para ir para o curso, e quando a gente volta, a gente observa que todas as coisas ficaram como a gente deixou. Então, o que acontece ali? Faltou vida, faltou a convivência. Agora, na casa que a gente mora, tem a pessoa que mantém a harmonia daquela casa. A gente chega, as coisas se encontram melhor do que quando a gente deixou. E a gente não é polido, não é amigo, não é camarada com aquela pessoa que fez aquela parte de dar vida àquele ambiente. Então nós precisamos de observar o que nos deixa descontente. A outra pessoa faz todo um empenho e a gente chega ainda amargurado. Essa amargura é com a própria pessoa, é o próprio que faz isso com ele, porque fora as coisas estão sempre sendo facilitadas. Quando a gente estuda o livro Na Luz da Verdade, a gente vai vendo assim que a gente é econômico com as palavras, mas também começa a desenvolver sentimentos bons, pensamentos bons. E a gente vai vendo que as palavras constroem, as palavras realizam, os sentimentos constroem, os sentimentos realizam. Então, o que a gente tem que fazer é observar para sempre estar numa condição de elevação interior.
com essa condição de elevar-se interiormente, então a gente vai vendo que nos pensamentos a gente desenvolve jeitos para poder ficar melhor no convívio diário. Então tem muitas coisas assim importantes que a nossa vida é dentro de nós. As outras pessoas nos ajudam no dia a dia, facilitando o nosso dia a dia, com o relacionamento com as outras pessoas. Então tem essa coisa boa também, da gente ir vendo uma maneira de ser também polido, coerente. Se a gente não está tendo esta condição, então precisa de ser também assim mais dedicado, estudando o livro Na Luz da Verdade, para poder mudar a norma temporal, porque quando a gente percebe, já foi, já aconteceu, mas a gente tem que entrar na condição de ver antes o acontecimento, de ver antes o que está fazendo ter aquele tipo de pensamento, porque tem essa possibilidade de mudar a norma temporal, de ver antes as coisas que acontecem dentro da gente. A gente pensa assim que a gente faz falta num relacionamento, mas não faz falta, porque a vida continua. A gente não tem noção de como a outra pessoa se encontra, porque agora ela foi para uma outra cidade, foi para um outro estado, foi para um outro país, mas nós sabemos que a nossa vida continua movimentando. Se a gente mora em casa que tem jardim, que tem animais, a gente vê que precisa de fazer a manutenção naquele jardim, precisa de dar alimentos para aqueles animais. Então todas as coisas têm um movimento, têm uma importância. O mais importante é como a pessoa é com ela, porque independente das condições exteriores, a pessoa continua com ela. Então, quando a gente estuda o livro Na Luz da Verdade, a gente vai fazendo esse trabalho assim, de ir vendo mesmo como que a gente passou a ser econômico com as palavras, mas também passou a ter pensamentos melhores, a ter sentimentos melhores. Não tem uma maneira assim de ser diferente, tem a maneira da pessoa esforçar-se em melhorar-se. Então, todo um esforço precisa de levar em consideração de como a pessoa é no dia a dia dela. E esse dia a dia, ela tem que ir vendo por que ela, então, não tem tido um sucesso na vida, se esse sucesso vem dos pensamentos dela. Muitas vezes a gente pensa assim que as coisas são fáceis e simples, se a gente é econômico com a palavra. Mas para ser econômico com a palavra, tem que ser também com os pensamentos, com o sentimento. Toda uma vida tem que estar relacionada às três coisas juntas, com a palavra, com o sentimento e com os pensamentos. Todas as três coisas realizam na vida da pessoa. Quando a pessoa é novo, pequeno em formação, muitas vezes ela já tem dentro dela uma profissão que ela quer seguir. E essa profissão, ele vai caminhando na vida para a realização dessa condição. A gente observa assim uma professora, a gente observa um determinado profissional, ele vai caminhando, ela vai caminhando todos os dias para aquela realização. Então, as coisas realizam o que a pessoa precisa de ir vendo, como ela caminha todos os dias para essa realização.